Olá, hoje estamos aqui. Inscreva no nosso canal e like. Começou, hein? Vamos mudar a história de Melgaço. Nesse lugar, nós encerramos essa placa inaugural como memória desse dia. Glória a Deus! Glória a Deus! E adentramos a esta porta Última casa entregue. da felicidade dessa Glória a família. Deus. Glória a Deus! Olá, meus irmãos, paz seja convosco, Deus abençoe cada professor da Escola Bíblica Dominical, do Programa de Educação Cristã Continuada. Vamos falar um pouco da lição número 5 da revista Êxodo e Levítico, fala sobre a Páscoa. Eu sou o pastor João Neres e trarei sempre aqui durante a semana um breve comentário para que os professores possam usar, se preciso for, na preparação da sua aula. Glória a Deus. Essa é a minha família abençoada. A Radassa está aqui guardadinha no 8º mês. Daqui a pouco ela chega, minha primeira neta, vai ser professora da EBD, se Deus quiser. Lancei o livro Devocionais Selecionados no início do ano. Alguns dos irmãos estiverem interessados, são 112 devocionais em 338 páginas e está à disposição. Pode encomendar pelo e-mail ou pelo número de WhatsApp que aí está. E qualquer dúvida concernente à lição número 5, concernente à revista Êxodo e Levítico, estou à disposição. Também concernente à revista Hebreus e Tiago, a qual eu fui comentarista. Tem algumas igrejas que estão usando agora, né? A revista Hebreus e Tiago. Algumas poucas. Mas aí está o contato para qualquer dúvida que porventura os irmãos têm. Bem, antes de começar, quero convidar aqui um pastor para dizer rapidamente o que ele acha da Páscoa. O que é a Páscoa, né? Vamos ver o que é que esse pastor diz. Páscoa é passagem da escravidão para a liberdade. Passagem do débito para o crédito. Passagem da água para o vinho. Passagem da derrota para a vitória. Passagem da morte para a vida. E vida com abundância. Que assim seja sobre a tua casa, sobre a tua família e a vitória nossa. Pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Fechado. Feliz Páscoa a todos. Glória a Deus. Bom dia desse pastor, né? Glória a Jesus. Vamos lá. Lição número 5. Um breve comentário sobre a Páscoa. O texto áureo diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, nós costumamos falar muito do anjo da morte, né? Mas o texto aqui está dizendo eu. Quando eu vi o sangue, passarei por cima. Aqui é a origem da palavra pechar, né? Passar por cima. Então é quando eu, não é o anjo, é eu mesmo. Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito.
É claro que Deus usa quem Ele quer, Ele usa anjo para executar, Ele usa anjo para livrar, mas o texto aqui diz: eu passarei por cima, se ver o sangue, e eu ferirei a terra do Egito. Era Deus mostrando, mais uma vez, que Ele era o grande eu sou, aquele que se exaltou sobre todos os deuses egípcios e agora sobre o próprio faraó. E aqui nesse capítulo 12 nós vamos ver um novo recomeço, uma nova história para a nação de Israel. A Páscoa é a cerimônia que melhor prefigura a pessoa e a obra de Cristo. A pessoa de Cristo, o Cordeiro, um dos títulos mais nobres que Jesus usa é esse: Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Vamos lá. Aqui. Então, a Páscoa é a cerimônia que melhor prefigura a pessoa e a obra de Cristo. O texto lido, preferencialmente, na versão revista e atualizada, é a revista, é a tradução que o PEC usa, né? Então, a leitura do texto, eu quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos aqui no Rio de Janeiro, que são da Igreja Ministério Família Avançar. É bom até que se o pastor Samuel assistir essa live. Eles fizeram aqui uma conferência de EBD, onde o pastor André Câmara esteve, e eu fui pregar agora no domingo, dia 17, no setor 2, a lição 3. E nesse domingo 24 eu vou ministrar a lição 4 no setor 1. É uma igreja, Assembleia de Deus, que não é, digamos assim, ligada a nós diretamente, e um ministério que cumpre na íntegra essa recomendação do PEC. Antes de passarem a palavra para mim, eles leem o texto que é recomendado. Tá? Então, algumas igrejas acabam atrasando a EBD e não leem o texto. A recomendação é que leia o texto bíblico recomendado, né, para o dia. Vamos lá. A instituição da Páscoa. Primeira parte da nossa lição. É importante aí que o comentarista, pastor Pada, ressalta que tem a menção 19 vezes da palavra Páscoa, fechar nesse capítulo. Um novo começo, Êxodo 12, 2. Este mês vos será principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, esqueça o calendário antigo, esse mês que é celebrada a Páscoa vai ser considerado o primeiro mês do ano, porque é o mês onde vocês saíram do Egito e a história de vocês está mudando a partir daqui. O tempo e o modo de Deus. 12:3 vai falar o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Interessantíssimo isso aqui. Vale cada professor ressaltar que o cordeiro é o cordeiro da família. Que Jesus veio para salvar as famílias. Que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A salvação, o cordeiro, foi em família. Isso é muito interessante também, porque nos faz lembrar o início da igreja, que foi nas casas. Até o ano 313, a igreja não teve templo cristão. Antes eles tinham um templo judeu, que foi destruído no ano 70. E no templo judeu eles iam para ficar no pátio, para pregar na saída dos irmãos. Mas eles não eram levitas, eles não cultuavam no templo judeu. Eles iam para evangelizar. Mas no ano 70 esse templo também caiu. A igreja passou por diversas perseguições, foram 10 perseguições imperiais. E então ela sobrevive, e é o tempo que ela mais cresce, é durante
a era apostólica e o tempo da igreja perseguida, do ano 100 até 313, a igreja cresceu assustadoramente nas casas. E é interessante que a Páscoa vai acontecer no tempo de Deus e no modo de Deus. Como é o modo de Deus? Em família. Aleluia. 12, versículo 8, diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Nossos elementos são pão e vinho. Os deles eram pães asmos e ervas amargas, para tipificar, simbolizar o sofrimento que eles tiveram no Egito, mas a noite da libertação que estava chegando. Moisés disse assim: olha, quando os teus filhos perguntarem que festa é essa vossa, vocês dirão: é a Páscoa do Senhor. O Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido. O Cordeiro Pascual, isso é a melhor parte da lição, né? Não dá para falar de Páscoa sem Cordeiro, né? E Cordeiro sem Páscoa fica incompleta a coisa. Então o Cordeiro era sem defeito. 12:5. O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, mas ele era sem defeito. O comentarista está mostrando que ele ficava, o cordeiro ficava separado 4 dias antes. Por quê? Porque se ele tivesse algum problema ia manifestar. Então, era preciso que ele ficasse ali numa prova, para que, uma vez aprovado, ele pudesse ser oferecido na Páscoa. Ele era sem mancha, sem defeito, e a Bíblia diz que nós não fomos comprados por um preço comum, mas fomos comprados pelo sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, ou seja, sem defeito. Sangue nas portas, 12:7, diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Bem, daqui vem a palavra Páscoa, pechar ou passar por cima. Mas aqui eu quero mostrar para os irmãos uma coisa que poucos percebem. É o simbolismo da cruz. O sangue era passado aonde? Olha, em cima. E em ambas as laterais. Se você fizer isso diante da tua classe, diante da igreja, se tiver o desenho de uma cruz, se tiver uma porta, você pode ficar assim de braços abertos. O sangue aqui em cima e em ambas as laterais é exatamente o desenho, o símbolo da cruz de Cristo. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, disse: quando eu fui a vocês, eu não preguei outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Ele é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas a palavra da cruz para nós é poder de Deus. Aleluia. É a loucura da pregação. Os judeus, pode dizer isso com absoluta certeza, os judeus saíram do Egito debaixo do sangue de Jesus Cristo, debaixo da cruz de Cristo. O sangue nas portas representava a cruz de Cristo. Aquele episódio lá de Ezequiel capítulo 9, quando diz assim: ao homem vestido de linho, marca com um tal, marca com um sinal, né? Pois é, desculpa que eu já falei tal, mas é que no hebraico tá marca com um tal. Tal é a última letra do alfabeto hebraico, transliterada é a nossa letra T, que tem o formato de cruz. Então, aquele povo lá, na época de Ezequiel, foi marcado com a sua testa com o sinal da cruz de Cristo. E aqui na Páscoa, o povo tem a marca da cruz, a marca da morte. Morreu para o Egito, nasceu para Jerusalém, nasceu para a nova Canaã, nasceu para uma nova história, morreu para o mundo, morreu para a escravidão e nasceu uma nação forte, independente, poderosa,
o bichinho de Jacó, o povozinho de Israel, ninguém mexe com ele, porque ele saiu do Egito debaixo da cruz de Cristo, tinha sangue nas portas. Aleluia. Que o Senhor nos dê autoridade e sabedoria para nós orarmos sempre sobre as famílias, sobre as casas, sobre os nossos alunos, que tem sangue nas nossas portas, tem sangue nos nossos carros, tem sangue protegendo a nossa família, sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O símbolo de Cristo, capítulo 12 e versículo 13, diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, fechar, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Lembrando aos irmãos que aqui era o último desafio que Deus estava vencendo. Eram 10 pragas, foram 10 pragas, cada um afrontou a um deus. Essa última praga afronta o próprio faraó, porque todos os primogênitos morreram, inclusive os primogênitos dos animais, e inclusive o filho de faraó, o sucessor do trono. Interessante que Moisés estava ali, filho da filha de faraó, um provável sucessor. Se esse menino não existisse, Moisés poderia vir a ser rei do Egito. Faraó Moisés. Mas o texto de Hebreu diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e desprezou as riquezas do Egito porque ele tinha em mente a recompensa. Não era uma recompensa, ele tinha em mente a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o símbolo de Cristo, o sangue do Cordeiro nas portas de cada hebreu na noite da fogo. E por último, os ensinamentos, né? A salvação da família, 12:3, que diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 do mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Páscoa é família. Igreja é família. E o que era interessante é que eles podiam convocar o vizinho. Sabe o que é interessante? É que você, na célula missionária, no PG, no pequeno grupo, na célula, onde for, e como for essa reunião na casa, é justamente para você chamar o vizinho, chamar o amigo, o tio, o parente, aquela menina que não vai na igreja porque não quer botar uma roupa mais social, e ela está de bermuda, mas ela pode ir na casa. Naquela noite no Egito, quem entrou na casa de um hebreu foi salvo, e o anjo destruidor não passou onde tinha o sangue. Deus quer e Deus continua fazendo, salvando as famílias. Um memorial, 12:14, diz assim: este dia vos será por memorial e celebrareis uma solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Bem, da mesma forma que a Páscoa era um memorial, Jesus vai instituir a ceia do Senhor. Eu falei recentemente que o nome mais correto é ceia do Senhor do que Santa Ceia, porque Santa Ceia ele tem mais uma origem católica por causa dos sacramentos. Haviam 7 sacramentos, casamento, e um deles, a Eucaristia, é chamado de Santa Ceia. Então, na verdade, quando a gente fala ceia do Senhor, nós associamos mais a ideia de memorial. Tá? Memorial, porque na tradição católica tem a transubstanciação, onde os elementos se transformam, ou consubstanciação, onde Deus está presente nos elementos, e nossa ceia não é um nem outro. Não é transubstanciação, porque pão não se transforma em nada, vinho não se transforma, e também não é consubstanciação, porque Deus não está naquele pão nem naquele vinho.
naquele suco da uva. O Espírito Santo está em nós, mora em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa ceia é memorial. Interessante que a Páscoa também era um memorial ao Senhor. Último subtópico, para nós encerrarmos, Êxodo 12, 11, obediência e fé. Desta maneira o comereis, como o pastor João Neres, com os lombos cingidos. sandália nos pés. 2, e cajado na mão. Aleluia. E assim comereis apressadamente, como lombo cingido, pronto para fugir. Sapato nos pés, pronto para enfrentar o deserto quente, as serpentes ardentes, os perigos do deserto. Cajado na mão, autoridade. Não seja como Judá, que entregou seu cajado para aquela prostituta, para aquela mulher que era sua nora, disfarçada de prostituta, mas para ele era uma prostituta. Então, nós devemos aguardar assim a vinda de Cristo. Nossa saída do Egito depende dessas mesmas condições. Nós precisamos estar com os lombos cingidos, prontos para a fuga, porque à meia-noite se ouvirá o clamor, aí vem o noivo. Nós temos que estar com o sapato nos pés, prontos para viajar. Nós temos que estar com o cajado na mão, a Bíblia, a palavra de Deus, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Vivemos como verdadeiros filhos de Deus, diz a aplicação pessoal. Vivamos, melhor dizendo, aplicando a mim e a você. Vivamos como verdadeiros filhos de Deus, considerando que somos herdeiros de uma melhor e maior aliança no sangue de Cristo. Amém. Meus amados, esse capítulo 12 é um capítulo maravilhoso. Do 12 a 14 é a consumação, né, da vitória de Deus sobre os deuses egípcios, onde Israel sai ali enriquecido, pois eles estão tão atemorizados por causa das pragas, que tudo que as hebreias pedem, que os hebreus pedem, os vizinhos dão: prata, ouro, bronze, joias. Eles saem do Egito enriquecidos. Eu creio que nós estamos saindo da terra. A pandemia e as demais promessas, as demais profecias que estão se cumprindo, mostra que Cristo já volta. Nós temos que estar prontos, com lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, porque a qualquer momento o noivo dirá: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Enquanto aqui estamos, enquanto não vamos para a Nova Canaã, Deus também quer nos dar o melhor dessa terra. Olha, eu estou aqui nessa fotografia de fundo, no Teatro Popular de Niterói. Aqui, desse lado aqui, será construída a Catedral da Assembleia de Deus. Esse aqui é o Caminho Niemeyer, um dos lugares mais nobres do Rio de Janeiro. Tem um Museu de Arte Moderna, e esse caminho tem construções apenas desenhadas pelo maior arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer. E aqui será construída essa catedral até 2024 para o centenário da Assembleia de Deus. Você pode acessar o site catedraldaassembleiadedeus.com e lá tem como você contribuir, como colaborar com essa construção em 24 parcelas do valor que você escolher. Faça isso e faça um esforço, você que é de Manaus, Belém, São Paulo e de outros lugares do Brasil, para no dia 22 de junho de 2024 estar aqui neste lugar celebrando o centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Luana Ving saiu de Belém
e fundou aqui no Rio, e os pastores que o sucederam, os primeiros, todos também saíram de Belém para cá, para o Rio de Janeiro. Deus abençoe, meus amados, até semana que vem, com mais uma aula da lição número 6, revista Êxodo e Levítico. Quero lembrar você que o livro de Êxodo e o livro de Levítico está gravado todinho no canal do YouTube Pastor João Neves. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. O nome da live que eu faço 17 horas todo dia é Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. E esses 2 livros já estão gravados. Deus é maravilhoso, né? Eu não sabia nem que era esse livro que ia entrar na revista do PEC, mas já gravei lá todo o Pentateuco, os 4 evangelhos, já são 18 livros gravados, e daqui a mais 2 anos e meio vou ter lido a Bíblia toda online, lendo e explicando. É o legado que eu vou deixar para meus filhos e netos. Deus abençoe a todos, até semana que vem, em nome de Jesus.